Olá! Um projeto em análise aqui na Câmara responsabiliza os adultos que deixarem suas crianças em situação de mendicância nas ruas. A proposta proíbe que as crianças fiquem na rua como mendigos, cria estruturas públicas de acolhimento e institui políticas de inclusão, além de acompanhamento social, educacional e de saúde. Eu converso com o autor do texto, o deputado Aloísio Mendes, do Republicanos do Maranhão. Olá, deputado, muito bem-vindo. Deputado, fica proibida a utilização, exposição ou permanência de crianças ou adolescentes em situação de mendicância em qualquer espaço público ou privado. Isso é a base do projeto? Sem dúvida nenhuma. Todo mundo que circula pelas grandes cidades e até médias cidades brasileiras tem observado um aumento do número de crianças expostas ao tempo, ao sol, para mendigar, né? São usadas por pais e muitas vezes são alugadas para esse fim. Então, nosso projeto visa coibir isso. E a gente acha que esse projeto, da forma como ele foi concebido, vai sim contribuir muito para evitar que essas crianças sejam expostas da maneira como a gente tem observado. Deputado, o senhor tem essa informação de que muitos adultos levam as crianças como se fosse de propósito, né? Eles levam as crianças de propósito. Para que fim seria isso? E todas as vezes é assim? Olha, o que me levou a propor esse projeto foi uma experiência vivida em São Luís do Maranhão, meu estado. O secretário de Assistência Social do município de São Luís, da cidade de São Luís, divulgou um vídeo onde ele andava pelas ruas abordando essas mães, esses pais com crianças na rua. Muitas delas tinham aluguel social, tinham bolsa de apoio do governo estadual e federal, tinham bolsas de cesta de alimentações mensais que eram atribuídas a eles e levavam essas crianças para passar o dia todo sob um sol forte, sob chuva, para mendigar. Qual é o intuito de levar as crianças? É para sensibilizar as pessoas. Quem é que não se sensibiliza com um bebê, com uma criança de 2, 3 anos, num sinal de trânsito, debaixo de um sol de 40 graus? Então, esse uso das crianças criminoso é que a gente visa coibir. E essa experiência vivida em São Luís, através dessa ação do secretário municipal de Assistência Social, é que me levou a propor esse projeto. Deputado, o projeto diz que sempre que identificado por autoridade competente, ou até qualquer cidadão que a criança ou adolescente esteja em situação de mendicância, será obrigatória a comunicação imediata ao Conselho Tutelar. E se essas mães e pais, ou mesmo um adolescente, não quiser ir para um abrigo? Olha, ela não tem direito a não querer. A criança, ela é tutelada pelo Estado, desde que a mãe, o projeto prevê, inclusive, que as mães, pais que usem essa criança para esse tipo de ação, eles percam o direito de guarda dessa criança, hein? Então, a gente vai fazer uma busca ativa por um parente próximo que tenha condição de acolher essa criança e, isso sendo impossível, ela será encaminhada por um abrigo público para que seja cuidada. O que nós não podemos permitir mais é que esse tipo de ação continue acontecendo. Isso já caberia ao próprio Conselho Tutelar? Ao próprio Conselho Tutelar, que tem obrigação legal a isso. Ele vai acolher essa criança, vai fazer uma busca ativa por um parente próximo até 3º grau que possa acolher essa criança e que queira acolher essa criança ou adolescente. E caso isso não seja possível, a gente vai direcionar essa criança ou adolescente para um abrigo público para que ela seja cuidada como a lei, como o Código da Criança e Adolescente informa para a gente. Não podemos mais permitir que essas crianças sejam exploradas da maneira como são. Muitas delas alugadas para ficarem em sinais de trânsito pedindo esmola. Então, isso não pode mais continuar. O que aconteceria nesse caso com o pai ou a mãe, ou ambos, a família, que estiverem com essa criança nas ruas? Existem duas questões. Primeiro, perder a guarda da criança ou do adolescente. E segundo, responder criminalmente, porque isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente, isso é crime. Usar as crianças dessa forma, primeiro, não estão na escola, e expô-las a essas intempéries do tempo e a essa mendicância, no ECA está previsto que essa pessoa pode ser presa por isso. Então, além da perda da guarda da criança, ela pode ser presa. Existe um número muito grande de crianças que ainda não têm creches suficientes para que elas atendam. Bebês, a gente vê muito bebê realmente nas ruas. Esses bebês, às vezes, não teriam aonde estar naquele momento em que o pai e a mãe estão levando elas ali para aquele local, para aquele, digamos, uma esquina, um lugar onde os carros param. Como saber
se realmente esses pais tinham outra opção. Olha, pela pesquisa que nós fizemos no Maranhão, todas essas famílias que foram abordadas nos sinais, nas esquinas, nos prédios públicos, pedindo esmola com crianças, todas participavam de programas sociais, ou tinham Bolsa Família, tinham aluguel social, tinham o fornecimento de cestas de alimentação mensal, então não havia razão para elas estarem ali. Além dos programas sociais que essas pessoas fazem jus a ele, elas iam para os sinais para ganhar mais dinheiro. Então, não há razão para que ela leve uma criança dessa, mesmo que não consiga um lugar numa creche, ela que fique na sua casa, no lugar onde ela foi acolhida, numa creche aliás, num aluguel social, com essa criança. O que não pode é usar essa criança para sensibilizar a população, para pedir esmola e vulnerabilizar e expor essa criança a essa violência. Então, o projeto visa isso. Inclusive, está previsto também que a família, a mãe, o pai ou a família que for pega nessa situação, perca direito a esses projetos sociais. Deputado, o poder público deverá promover campanhas permanentes de conscientização sobre os riscos dessa mendicância infantil também, né? É óbvio, a gente tem que fazer como foi feito, está no projeto e foi feito na cidade de São Luís pelo secretário, essa divulgação através de uma campanha pedindo que as pessoas não deem esmolas nos sinais, porque isso estimula, né? Quando você não faz isso, essas pessoas vão parar de expor essas crianças a essa violência. Então, campanhas educativas dizendo que aquilo não é legal, que aquilo está expondo as crianças, essas campanhas é uma obrigação também do poder público fazer isso. Isso seria feito antes, como um aviso também do que poderia vir a acontecer depois? Eu acho que as duas coisas podem funcionar de forma concomitante. A campanha esclarecendo que aquilo não pode permanecer, que aquilo não deve mais acontecer, que a gente deve evitar dar esmola nos sinais para essas pessoas e, paralelo a isso, uma ação de coibir essa prática. Eu acho que as duas coisas podem funcionar ao mesmo tempo. Deputado, o projeto prevê também que o poder público crie abrigos. Como é que está a situação dos abrigos no Brasil? Não só no Maranhão, mas no Brasil hoje. Olha, nós temos estados que estão muito avançados nessa questão. O estado de São Paulo é um dos estados que avançou muito, o estado de Goiás também. Alguns estados não têm abrigos suficientes, mas essa política pública precisa ser implementada. Se a gente criar a demanda, quer dizer, quando você que tiver a obrigação de que o estado acolha essas crianças e ela tem que destinar um local para essas crianças, obrigatoriamente vão ter que ser criados abrigos suficientes para acolher essas crianças, porque vai fazer parte de uma lei e essa lei tem que ser cumprida. As crianças e adolescentes acolhidos deverão ter garantido o acesso imediato à rede pública de ensino e saúde. O ensino já é obrigatório, já está na Constituição que toda criança tem direito, né? E a questão da saúde? A saúde também. Nós temos o SUS, temos hospitais públicos que fazem isso. Eu conheci alguns abrigos no meu estado e todas as crianças lá têm atendimento de saúde pleno. Elas têm carteirinha do SUS, elas são levadas rotineiramente para os exames. Então, essa questão já é atendida muito bem pelo Estado. Nós temos o Sistema Único de Saúde que faz esse atendimento e a lei já diz que toda criança em idade escolar deve estar na escola. E a assistência social? Porque dentro dos abrigos teria que ter também assistência social. Há assistentes sociais suficientes ou é necessário fazer concurso público? Olha, como eu disse, alguns estados, algumas cidades estão muito avançadas nisso, estão muito adiantadas e têm abrigos suficientes, inclusive com profissionais capacitados para isso. Aqueles estados ou cidades que não tiverem essa condição ainda terão que se adaptar, porque a partir do momento que a lei for aprovada, será uma obrigação, tanto para o ente federativo estadual quanto municipal. Outra coisa que o Estado teria que dar é capacitação profissional obrigatória para adultos acolhidos também. Certo? Isso já existe. Por exemplo, no Maranhão, e eu sei que em outros estados também, essas pessoas em vulnerabilidade social, elas têm não só o auxílio das bolsas família, auxílios, mas elas têm também um curso de capacitação para que elas possam ser inseridas no mercado de trabalho. Muitos começam e não continuam, porque eu acho que na rua é mais fácil. Você pedindo esmola, expondo as crianças é mais fácil, mas essa lei vai obrigar que essas pessoas que forem flagradas nessa situação, se elas tiverem interesse em serem inscritas num programa social para capacitação, elas terão esse direito. E mais do que isso, aqueles que não aceitarem terão a perda do pátrio poder e terão que responder criminalmente por isso. Existem dados que digam por que muitas dessas pessoas em situação de rua preferem não ir para abrigos? Olha, eu conversei muito com o secretário de Assistência Social de São Luís e ele me disse que é uma questão que não se entende, porque as pessoas têm condições de sair da rua, elas têm abrigo social, elas têm uma bolsa capacitação, mas muitas insistem em permanecer na rua. A gente não sabe qual é a razão disso, mas com uma lei que endureça o tratamento dessas pessoas, perdendo a guarda das crianças ou adolescentes e sendo punido criminalmente, a gente acha que nós vamos minimizar muito essa questão no Brasil.
Obrigada pela sua participação, deputado. Eu conversei com o deputado Aloysio Mendes, do Republicanos do Maranhão, sobre o projeto dele que proíbe que crianças fiquem na rua como mendigos. Eu sou Mariana Monteiro e você pode rever ou compartilhar esta edição do Palavra Aberta, que fica no YouTube e na página da Câmara. Até mais.